Boa noite a todos. Vamos com muita alegria, iniciando o nosso encontro com o Evangelho desta noite. E vamos assim nos unindo em oração, nos ligando aos benfeitores espirituais que nos amparam nesta noite, nos ligando ao nosso mentor individual, a todos os benfeitores queridos que com toda certeza se encontram ao nosso lado, nos fortalecendo, nos transmitindo energias de amor, de paz, de equilíbrio. Vamos sentindo a nossa união com todos esses amigos, sentindo que essa energia emana de Jesus, vindo da nossa querida casa, Centro Espírita União e Fraternidade, como se estivéssemos ali reunidos nesse instante, recebendo todas essas forças do bem do alto. E assim, nós nos ligamos a Deus, agradecendo ao Pai pela oportunidade deste encontro, que temos a oportunidade de conversarmos, de refletirmos sobre as recomendações de Jesus, para que possamos assim sermos melhores e mais felizes. Com a certeza da presença de Jesus, de todos esses benfeitores amigos aqui conosco, nós vamos, com muita gratidão em nosso coração, iniciando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E nós iniciamos sempre a nossa reunião com uma oração, e a oração é algo que faz parte, não é, do nosso dia a dia. Porque o que acontece quando nós estamos passando por uma dificuldade? Nós pedimos ajuda, nós buscamos todos os recursos para superarmos os momentos difíceis. E, invariavelmente, nós recorremos ao divino, nós oramos, pedimos ajuda, não é? Para aquilo que nós estamos precisando. E essa atitude, esse comportamento, sempre fez parte da humanidade. Então, a humanidade, desde os primeiros, né, que nós temos notícia ali, sempre buscou ajuda de algo superior, ajuda dos imortais. Começamos pedindo ajuda e a proteção dos deuses, né? Depois, quando já éramos monoteístas, passamos a suplicar o auxílio de Deus, dos seus enviados. Então, na verdade, em qualquer manifestação religiosa, nós sempre recebemos a orientação de buscar ajuda. Ajuda de Deus, das entidades superiores, de Jesus, a proteção dos guias, a intervenção dos eleitos, em todo momento de aflição. E o próprio Jesus nos deu essa recomendação quando ele nos ensinou, não é? Que Deus, esse nosso Pai de amor, atende às nossas preces sinceras. Mas, não é uma coisa muito diferente do que aprendíamos antes, Jesus nos ensinou que para recebermos essa ajuda, nós precisamos fazer a nossa parte. E em Atos dos Apóstolos, que é um livro do Novo Testamento, tem uma passagem ali bastante interessante, né? Que mostra de uma maneira muito sutil e que Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 100, sobre isso. Então, o que fala essa passagem? Pedro, ele foi preso por ordem de Herodes. E ali a prisão de Pedro causou uma comoção muito geral. Todos oraram pela liberdade do Pedro, Pedro em oração ali naquela prisão,
uma prisão muito segura, cheia de soldados, né? E aconteceu que naquela noite, Pedro foi acordado por um anjo do Senhor. Esse anjo o liberta, vai na frente, passa por todos aqueles guardas, não é? Então, aqueles perigos ali da prisão, caminha ali, do lado ali de Pedro, e ali, quando chega naquele portão pesado, não é? Ele se aproxima, o portão se abre, e ele vai acompanhando Pedro na rua, até que, quando não tinha mais perigo nenhum, o emissário se afasta e deixa Pedro ali sozinho. Então, por que ele deixa Pedro sozinho? Para que, a partir daí, Pedro fizesse a parte dele. Pedro entregue a sua própria liberdade, tomasse as suas próprias iniciativas. Então, o auxílio do invisível, porque nós não vemos, jamais falha. A espiritualidade sempre vem ao nosso encontro, sempre vem nos socorrer no momento mais oportuno, mas não pode resolver tudo para nós. Há um limite dessa atuação. Então, nós vemos isso com Pedro. Eles vieram auxiliá-lo até onde eles podiam. Daí para frente, Pedro tomaria suas iniciativas. Porque nós estamos aqui nesse mundo para aprender. E não podemos, então, delegar para a espiritualidade a responsabilidade sobre aquilo que nós precisamos viver. É nossa responsabilidade. Os problemas, as dificuldades precisam ser vencidos e vivenciados por cada um de nós que somos esses alunos dessa escola da vida. Mas Deus, o nosso Pai Criador, não nos deixa desamparados, não nos abandona jamais. E a história está repleta de exemplos do auxílio desse mundo invisível. Se nós formos ao Novo Testamento, ao Velho Testamento, cheio, né, de exemplos, várias histórias que os Espíritos nos trazem, outras situações que nós podemos ver em narrativas de outras religiões, porque isso é algo natural. O socorro espiritual é uma condição natural da nossa vida. Deus nos ama, e Deus, como nos conhece como crianças espirituais, vai nos dar aquele amparo. Mas nunca, como nós temos a liberdade de agir, vai dizer para nós: ai, olha, eu vou resolver os teus problemas. Ai, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Ah, faça isso. Não, eles nunca vão falar. Eles vão colocar assim, colocar as situações, mas a escolha definitiva é nossa. Então, o socorro espiritual, ele acontece de várias maneiras. Nós acabamos de falar da ajuda que libertou Pedro da prisão. Foi uma ajuda mais ostensiva, não é? O anjo do Senhor, que é um espírito, se apresentou para Pedro, que pôde vê-lo, né, com os olhos do espírito, e aquele homem, aquele anjo, aquele ser, tomou todas as providências para que os guardas não acordassem, para que o portão fosse aberto, não é? E daí para frente deixou Pedro agir. E alguém pode perguntar: ah, mas Pedro merecia, Pedro sabia orar, Pedro era discípulo de Jesus. Será mesmo que o socorro chega para todos? Será que Deus escolhe quem ele vai ajudar? Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai, Pai de todos nós, e um Pai de muito amor. Um Pai que ama e que dá oportunidade igual para todos nós. Então, é completamente absurdo nós pensarmos que Deus vai ajudar só quem é privilegiado. E tanto é que Jesus contou uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, mostrando isso, da felicidade que Deus tem em receber o seu filho que estava equivocado. Eu não sei se todos se lembram daquela parábola, né? É que fala a história, não é, de um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo
pediu para o pai parte da sua herança, porque ele queria sair pelo mundo e viver a vida. O pai dá para ele a parte da herança e o filho sai, usufruindo de tudo aquilo que a vida poderia lhe dar, de gozos materiais. E sai e acaba tendo uma vida desregrada e perde tudo. E no momento que ele perde tudo, ele se vê abandonado pelos que se diziam seus amigos, e aí cai em si, percebe o equívoco que ele cometeu e resolve voltar para casa. E nessa volta passa fome, passa tantas dificuldades, e quer voltar para casa como? Na situação de um... Na situação de um empregado só do pai, não é? Porque ele não se considerava mais digno de receber toda a regalia que ele tinha antes. E aí o que acontece? Ele chega, e quando ele chega, os empregados do pai o veem, correm para falar para o seu senhor que o filho estava de volta, e o pai faz uma grande festa, pede para matar o cordeiro ali, para fazer um banquete, porque finalmente o seu filho estava de volta e é recebido com todas as honras. Então, Jesus mostra o quê? Que nós podemos errar, mas quando nós abrimos o coração, nós vamos receber a ajuda divina. E o socorro espiritual sempre chega. E Deus é tão amoroso que não priva nenhum de seus filhos de ajuda. Cada um de nós tem um amigo especial, não é? O nosso mentor espiritual, que na tradição católica nós aprendemos a chamar de anjo da guarda. Esse amigo que nos acompanha antes do nosso reencarne e está ao nosso lado para nos ajudar nesses momentos mais difíceis. Então, ele está lá para ser o representante dessa ajuda divina que sempre chega, mas muitas vezes de uma maneira assim que nós não percebemos. Alguns sim percebem de maneira muito clara. Bom, o que aconteceu com Pedro foi escancarado, não é? Mas outros têm uma dificuldade muito grande em perceber. E tem tanta dificuldade que em alguns momentos chegam até dizer, quando tem aquela dor, uma situação muito triste, falam que foram se esquecidos por Deus. Não, Deus se esqueceu de mim, olha o que está acontecendo. Então, não é que Deus não está enviando socorro, mas é que nós estamos tendo dificuldade em perceber porque nos fechamos. Deus nos protege de forma contínua, nunca passa. Nenhum de nós é esquecido. E Deus procura suprir interna e externamente a cada um de nós. Quer nós aceitemos ou não, reconheçamos ou não, essa é da lei. Sempre estamos amparados. Nós vivemos hoje aqui envoltos da energia luminosa de Deus, da vibração de Jesus. E Jesus procurou aqui nos ensinar, olha, prestem atenção. Jesus falou o quê? Lembram-se? Pedi e obtereis. Então, Deus é Pai, Deus é ajuda, mas vocês precisam pedir. Porque quando nós pedimos, nós nos colocamos naquela posição de humildade. Então, vamos pedir, vamos perceber que nós somos necessitados. Então, ele quis mostrar que essa ação de pedir, que a ação de crer, vai facilitar a atuação da espiritualidade. Jesus não falou, abre a porta, bate na porta que ela vai se abrir. Então, ela não disse que você fica ali que a porta vai abrir sozinha. A nossa ação em ir buscar essa ajuda, em entrar nessa conexão, nessa sintonia com o divino. E finalizou, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, é uma mão dupla, né? Nós vamos fazer a nossa parte e recebermos,
Ah, significa então que se nós não pedirmos em oração, a ajuda não vem? A ajuda sempre vem, mas nós podemos, às vezes, não ter toda a ajuda necessária, porque nós não estamos abertos para perceber essa ajuda. E também precisamos entender qual é a ajuda que nós vamos receber. Não adianta nós pedirmos coisas materiais, que isso não acontece. Mas quando nós pedimos a força para resistir a uma tentação, quando nós pedimos força porque as nossas energias estão se esvaindo, coragem porque nós estamos sentindo que a nossa fé enfraquece, com toda certeza, nós vamos receber esse banho de energia. Então, hoje, com a doutrina espírita, nós temos a certeza absoluta de que nada que acontece é obra do acaso, que estamos aqui para um aprendizado, e nesse aprendizado, as situações mais difíceis são lições que nós precisamos aprender para nos fortalecer nas nossas decisões. E tanto que nós nunca estamos sozinhos e que essa ajuda chega em qualquer situação na nossa vida, que os espíritos, então, sempre contam como se dá esse processo da ajuda no plano espiritual. Uma ajuda que acontece, como nós já falamos, de diversas maneiras. O espírito Luiz Sérgio, num dos seus livros, Luiz Sérgio é um espírito de um rapaz que desencarnou em Brasília, nos anos 80, acho, e ele, com 19 anos, a mãe espírita começou a receber mensagens psicografadas do seu filho, reuniu todas essas mensagens e formou um livro chamado O Mundo que eu Encontrei. E a partir de então, ele continuou enviando mensagens e depois daí, narrativas de como é essa colônia espiritual onde ele estava morando, da situação que ele se encontrava, do aprendizado, do trabalho, e trouxe para a gente informações, conhecimentos muito importantes. E ele conta que um dos seus primeiros trabalhos acompanhando as equipes espirituais foi no Rio de Janeiro, que certa vez ele foi ajudar no resgate de uma criança que tinha se perdido ali na Floresta da Tijuca. Quando eles chegaram ali, claro, todos estavam muito aflitos, os pais choravam muito, porque os bombeiros já estavam há muito tempo procurando pela criança. E eles já estavam preocupados com a hipotermia, com a falta, né, de comida, porque ali a umidade da floresta, com a falta de água. Então, Luiz Sérgio pede para o seu mentor se ele poderia ajudar. E o mentor ali daquele trabalho diz que sim. Então, Luiz Sérgio se aproxima da mãe, envolve aquela mãe com todo o amor e inspira aquela mãe a fazer uma prece. E naquele momento ela capta aquele pensamento do Luiz Sérgio e olha ao seu redor e pede para que o marido se junte a ela e as pessoas que estavam ali. Então, de mãos dadas, eles, até os bombeiros que estavam ali, que não estavam na mata dentro, se unem e fazem uma oração, rogando a Deus que possa dar a eles uma orientação, uma força, que a menina esteja bem, que eles consigam encontrar aquela criança. E quando terminou a oração, um dos bombeiros, de repente, fala: Nossa, eu acabei de me lembrar que tem uma trilha por ali que nós ainda não fomos por lá buscar. E leva uma equipe até essa trilha e encontra a criança. Então, o que foi que aconteceu? No momento da oração, o bombeiro conseguiu entrar em sintonia com aquela equipe espiritual que estava lá, que já sabia onde estava a criança, e fez ele lembrar: olha, aquela trilha, tem aquela trilha. Então, vejam, a ajuda foi recebida. A mãe, que era uma pessoa religiosa, realmente atribuiu a ajuda a Deus, que a ajuda foi espiritual. Se ela não fosse religiosa, ela podia dizer: nossa, né? Claro, não teria feito aquela oração
Poderia demorar um pouco mais para porque quando nós estamos nervosos, parece que até aquela orientação não conseguimos captar, né, aquele pensamento positivo. Mas aí poderiam dizer, olha que ideia boa que aquele bombeiro teve, foi naquela direção, naquele sentido, atribuindo a sorte ou ao acaso. Coisas que, na verdade, são o quê? Ajuda espiritual. Então, a ajuda sempre vem. E a interpretação cabe a cada um de nós. Então, como é gratificante nós aqui sabermos e termos essa convicção de que os amigos espirituais estão sempre conosco. E que vamos lembrar mais uma vez, não é? Da figura desse nosso mentor, desse nosso anjo da guarda, como vocês queiram chamar, dessa presença constante ao nosso lado, em nossa vida, com a única intenção de nos ajudar. Como isso, dá uma sensação boa em cada um de nós, não é? E vamos então também refletir, voltando, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, que quantas vezes nós criamos então barreiras para a ação dessa espiritualidade? Quantas vezes eles não encontram receptividade em nós, pelo nosso estado emocional, pelo estado de perturbação, pela dor com que nós nos encontramos. E veja, às vezes nosso estado de dor é tão grande que nós não conseguimos nem fazer uma oração. Quantas vezes nós já falamos ou já vimos alguém dizer, olha, eu estou tão perturbado que eu não consigo nem fazer uma prece. Parece que não sai nada. Então, nessa hora, se acontecer isso, vamos pegar uma mensagem, vamos ler algo positivo, colocar uma música suave para ajudar a aclarar, acalmar a nossa mente, alguma coisa que vai fazer com que nós possamos ficar receptivos a essa ajuda. Então, a doutrina espírita também nos recomenda que vamos abrir o Evangelho e vamos ler uma passagem em voz alta. Por que em voz alta? Porque a voz alta ajuda a colocar foco na leitura. Porque com certeza essa leitura vai acalmar. Porque se nós formos ler assim, para nós mesmos em silêncio, a perturbação faz com que a gente nem preste atenção no que nós estamos lendo. E a voz alta, não, nós vamos acabar ouvindo aquilo e aquilo vai nos colocar nos eixos. Também é importante nós procurarmos pessoas amigas, porque quantas vezes, numa fala, numa frase, na maneira de dizer, numa maneira de nos abraçar, nós vamos conseguir perceber o auxílio espiritual que veio através daquela pessoa. Então, nós temos que estar abertos, que Deus utiliza de todos os recursos para nos ajudar. A espiritualidade trabalha muito intensamente, de uma maneira, assim, às vezes delicada, não é? Sutil, que nós às vezes não percebemos, mas ela trabalha. Quantas vezes, numa situação difícil, chega um amigo na hora certa, ou toca o telefone e nós vamos atender, nossa, é aquela pessoa que nós vamos conseguir desabafar, não é? Então, tudo é atuação da espiritualidade nas nossas vidas. Essa força superior que, em nome de Deus, age porque ama as criaturas. Então, nós recebemos ajuda constantemente, tanto quanto nós estamos acordados, quanto também quando nós estamos dormindo. Outra maneira de recebermos ajuda é quando nós vamos dormir, porque durante o repouso do nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, ele se desliga, e quando ele se desliga, ele está ali em um corpo espiritual e consegue perceber a presença de amigos espirituais que o irão aconselhar, transmitir energias de refazimento, não é? De uma forma assim mais direta, mais precisa. Então, eles usam, né, desse momento para nos aconselhar.
Ah, mas eu não me lembro de tudo que acontece. Porque quando nós entramos novamente em contato no corpo, aquilo tudo que nós ouvimos passa, né, por aquele processo ali da mente que está liberta para um corpo que está aprisionado, então as coisas ficam assim, esquecidas de uma maneira exatamente como aconteceu, mas a essência do recado, a essência da ajuda, aquilo fica. Né? E interessante que a espiritualidade recomenda que nós, aqui encarnados, também podemos agir como eles. Então, por exemplo, se nós estamos com uma dificuldade em relação ao nosso filho, vamos esperar, não é? Que aquela criança às vezes adormeça, aquele jovem adormeça, que está naquele sono mais profundo. Vamos entrar naquele quarto e vamos conversar. Vamos dizer as coisas que nós gostaríamos de dizer quando ele está acordado e às vezes não conseguimos. Até mesmo dizer o quanto nós amamos aquela criatura, que nós sabemos que às vezes ele não está conseguindo entender o que nós estamos querendo dizer, que ele pode estar achando que nós estamos cobrando demais, mas que nós o amamos muito, queremos ajudá-lo, que ele possa perceber a ajuda que está ao seu redor. Por que acontece isso? É favorável porque no momento do sono, né, como a espiritualidade nos conta, quando o nosso espírito se desliga, ele fica mais receptivo porque não temos o bloqueio do corpo físico. Então, se tudo isso, não é, pode acontecer durante o sono, daí a importância de nós nos prepararmos para dormir, fazendo uma prece, uma breve leitura de um texto, não é, que facilite a nossa conexão com o alto. Mas o importante também é nós confiarmos na ajuda. Porque os espíritos também dizem que muitas vezes nós fazemos a nossa oração, pedimos ajuda, mas sabe quando nós pedimos e ficamos ainda assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então a gente dorme e nós não nos desligamos dos problemas. E quando nós não nos desligamos dos problemas, nós não conseguimos perceber a presença deles ao nosso lado e receber as orientações necessárias. Então, veja, né, como nós temos que trabalhar muito com a nossa fé, com a confiança, sabendo que eles estão para ajudar e vão ajudar. E quando nós acordarmos, nós vamos estar mais leves, com a mente mais clara, com os pensamentos mais claros, para saber o caminho a seguir. Então, nós não podemos dormir de qualquer maneira. Mas e quantas vezes nós dormimos assistindo televisão? Quantas vezes acabamos de assistir um filme violento, um filme, às vezes, de terror, algo assim que impacta muito grande, causa um impacto muito grande às nossas emoções, e aí nós vamos dormir. Temos dificuldade para dormir. Por quê? E não vamos conseguir, às vezes, perceber a presença desses benfeitores, porque nós ainda estamos sob influência dessas emoções impactantes, não é, que nós mesmo provocamos antes de dormir. Então, a recomendação, não é, de nós darmos uma pausa, uma leitura edificante, para mudarmos a nossa sintonia. E aí, pensando nisso, é muito importante também, nós já desde pequeno, então, acostumarmos as crianças pequenas a fazer as orações, para que elas tenham já nesse hábito e vão se acostumando, não é, a ter essa leitura, a facilitar esse desligamento dela. E com a criança, até com nós podemos então, e hoje, né, tem muito na internet, músicas para dormir melhor, músicas que dormem rápido. O que é isso? A música ela parte por ondas, as ondas sonoras, elas partem em várias frequências. Existe aquela frequência que vai trabalhar no nosso corpo físico e espiritual, dando relaxamento. Então, se colocarmos uma musiquinha bem suave na hora que formos fazer uma prece para a criança, ela também, aquela criança que é um pouco mais agitada, vai começar a ficar mais relaxada. E aí, mais relaxada, nós vamos ficando mais entregues à espiritualidade, que vai conseguir ter um melhor acesso conosco.
Então, esses diálogos que nós temos, não é, com dormindo, podem ser mais simples, mais complexos, mas tudo assim é muito importante. A espiritualidade também nos ajuda à distância. Quantos casos nós sabemos de nomes que nós levamos para um grupo de oração e que as pessoas sentem, né, a ajuda? Quantas vezes nós estamos em oração na nossa casa, colocamos um copo com água e rogamos aos benfeitores amigos que possam depositar naquela água fluidos salutares, benéficos, para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso fortalecimento de físico, emocional. E quantas vezes nós vamos olhar e aquela bolinha, a água está com bolinha. As pessoas, muitas falam que a água tem gosto de remédio, porque o plano espiritual trabalha também projetando naquela água fluidos benéficos para nós. E com a nossa oração, então, é muito mais fácil colocar aqueles fluidos. E a água é um elemento que ele é facilmente, ele assimila muito rapidamente esses fluidos, não é? Essas energias. Tem um caso também, já da ajuda do plano espiritual, então dos nomes, né? Tem uma moça que pediu ajuda para um parente que estava com depressão e morava lá nos Estados Unidos. Ela levou o nome com o endereço daquela pessoa, não é? Para assistência na casa espírita. Foram feitas as orações, as vibrações, uma assistência. E depois, né, de um tempo, na hora em que o grupo estava fazendo uma prece, tinha esse tipo de trabalho, atividade naquela casa, e uma médium psicografou um bilhete endereçado para aquela pessoa ali que estava recebendo aquela assistência distante. E no bilhete estava escrito assim, um bilhete bem informal. Cara, eu não estou mais aí, mas você está. Eu não posso mais aproveitar. Agora é a tua vez. Vai curtir a vida. Vai aproveitar o que a vida tem de bom. Eu não estou aí, mas onde eu estou bem. E assinou o nome. Um bilhete simples, né? Uma coisa meio assim, nossa. Mas vamos lá. Foi entregue, então, o bilhete para aquela moça, que passou um e-mail, não é, para a mãe do rapaz. A mãe imprimiu aquele bilhete ali, aquela mensagem. E quando o rapaz leu a mensagem, ele chorou compulsivamente. Chorou, 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 chorou. Levantou da cama, tomou banho, se trocou e foi trabalhar. Depois ele contou para a família toda que se eles não lembravam, né, daquele amigo dele de infância, que quando eles eram adolescentes tinha morrido num acidente de carro. E que eles eram tão amigos que eles falavam assim, olha, aquele que morrer primeiro volta para dar notícia do outro, né? Então, veja, o que essa historinha tem para contar para a gente? Que, na verdade, quando nós nos propomos a sermos instrumento da vontade de Deus, nós não precisamos de muitas coisas, não precisamos de muitos aparatos. É deixar o coração falar por nós e que a espiritualidade possa nos intuir naquilo que nós precisamos fazer. Então, veja, aquele rapaz precisou de ajuda, precisava de ajuda, a família entrou em oração, pediu ajuda, sabia, né, da parente que era espírita, recorreu à ajuda dela, a moça orou, levou o nome dela lá, então o grupo orou e a ajuda veio. Então, como é maravilhoso, não é? Aquela pessoa, não é, precisava ouvir aquilo. Se nós tivéssemos pego um bilhete daquele e falasse, nossa, mas que bilhete bobo, né? Ingênuo. Será que isso vai ajudar alguma coisa? Parece coisa até de obsessor, né? Olha, curte a vida, levanta aí. Então, veja, nós não sabemos, às vezes, o que uma coisa simples é capaz de provocar uma modificação tão grande, como no caso de uma pessoa que se levantou de um processo de depressão. Então, assim como nós precisamos e pedimos muita ajuda do plano espiritual, e nós sabemos que essa ajuda vem, nós vamos estar conscientes também de que o plano espiritual utiliza de todos os recursos para nos ajudar e que nós podemos ser o recurso que o plano espiritual precisa para ajudar alguém.
Então, quem sabe nós não podemos ser o aviso e o bilhete vivo de alguém que precisa. Então, sempre que nós vamos encontrar alguém, nós temos que estar aberto para dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, de incentivo. Vamos ter uma atitude acolhedora, nos colocar como servidores de Jesus, nos colocar no lugar daquela pessoa que quando nós estamos assim, tristes, angustiados, como é que nós gostaríamos de ser tratados? Vamos ouvir, às vezes a pessoa quer primeiro ouvir, então vamos fazer a nossa parte, vamos estar atento, não é? A toda ajuda que nós podemos oferecer, vamos estar atento à ajuda que nós também estamos recebendo, aquilo que nós podemos representar na vida de alguém. Vamos aproveitar os momentos de sono, sim, para nos encontrarmos com os nossos amigos queridos, momentos que nós não só podemos ser ajudados, como também nós podemos ajudar. Porque quando nós nos desligamos do corpo, nós podemos ir também para as escolas que tem no plano espiritual, nós podemos nos colocar à disposição para ajudar algum ente querido que precisa, que vai precisar da nossa presença. Como assim? Os espíritos contam que muitas vezes também, quando uma mulher está grávida e aquela gestação não é bem recebida, que ela está pensando em colocar fim naquela gestação, que todas essas vezes os amigos espirituais durante o sono vão conversar com essa criatura para que ela possa permitir a vinda daquele espírito, o quanto aquilo vai ser importante, o quanto é bom, não é? E muitas vezes vem um ente querido dela, às vezes desencarnado, outras vezes não, mas que ela possa ouvir e compreender aquelas orientações. Então, nós temos ajuda. Lembra que no começo nós falamos que os espíritos nos recomendam oração, mas não a acomodação? Então, vamos pensar nisso. Nós vamos orar. Claro que nós vamos rezar nos momentos de dificuldade. Claro que nós vamos pedir ajuda, porque eles estão aqui para isso, né? Para nos ajudar, para nos socorrer. Então, vamos orar. Vamos pedir para que durante o nosso sono nós possamos receber as vibrações, os esclarecimentos que nos favoreçam, para que nós possamos resolver melhor as nossas questões. Nossa, o quanto faz bem quando nós acordamos de manhã e temos a impressão de que aquela preocupação que nós fomos dormir está menorzinha, que parece que o mundo está mais claro, que nós temos aquela ideia de como resolver aquilo, não é? Que nós vamos começar a pensar numa situação e a solução vai acontecer, que nós vamos enxergar uma luz no fim do túnel, onde nós não vimos nem luz, nem túnel, nem nada. Então, meus queridos, vamos nos lembrar e ter essa certeza absoluta da ajuda de Deus, da ajuda dos benfeitores amigos. E que, principalmente, não é, nos momentos mais difíceis da nossa vida, mais do que nunca, nós temos que pedir ajuda para acalmar o nosso coração, pedir ajuda para nós conseguirmos enxergar a solução, sabendo que a espiritualidade vai até onde ela pode, que ela não vai ferir o nosso livre-arbítrio, mas que a partir do instante que nós precisamos tomar uma decisão importante, com certeza nós vamos ser orientados. Então pedimos a lucidez para fazermos a escolha mais adequada. A espiritualidade vai ajudar, vai dar aquele impulso inicial, mas o resto do trabalho, é aqui com a gente. Eu não sei se alguém que está aqui conosco agora, ou que vai estar ouvindo depois, se está passando por um momento difícil, se hoje pode ter tido o pior dia da sua vida, se pode estar tendo o pior mês da vida, mas o certo é que em todos os momentos em que a angústia toma conta do nosso coração, vamos lembrar que, sem dúvida alguma, o primeiro passo é a nossa prece. E também o slogan dos Médicos Sem Fronteiras: aguenta firme, você não está sozinho. E o conselho de Mãe Santíssima:
a Chico. Chico, tudo passa. Confia. Muita paz, meus queridos, muita luz e a certeza, ó, nós estamos com muita ajuda sempre, sim. Deus nos ama. E se alguém quiser fazer algum comentário... Então, vamos partindo para as nossas vibrações, agradecendo muito este encontro de hoje. E, nesse instante, nós vamos nos transformando, não é? Nesses servidores de Jesus. E com o nosso amor, com a nossa prece, nós vamos levar o auxílio a toda aquela criatura necessitada. Então, vamos vibrando para que o amor, para que a paz possa chegar àqueles corações sofridos e desesperados, para que eles possam perceber essa presença divina em suas vidas, esse auxílio invisível que chega para cada um de nós. Vamos vibrando saúde, bom ânimo, coragem e fé a todas as pessoas que passam pela doença física, por doenças emocionais, por problemas com familiares, por problemas no trabalho. Vibrando também esperança, bom ânimo para os desempregados, para que portas se abram a essas pessoas, que elas continuem assim, perseverantes, buscando, confiando em dias melhores. Vibremos para que todos nós possamos ter assim muita lucidez para fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões. Vibremos por todas essas mãezinhas que irão trazer à luz um novo espírito, uma nova vida, para que, especialmente aquelas que estão, Senhor, pensando no aborto, que elas possam ser tomadas pela responsabilidade, pelo instinto maternal e não cometam esse ato contrário às leis divinas. Vibremos, Senhor, por aqueles que perambulam pelas ruas sem rumo definido, que possam ser auxiliados, por todos aqueles que têm fome, que têm necessidades, que recebam a ajuda de mãos amigas. Fortalecimento a todos os trabalhadores do bem, que continuem superando todas as dificuldades para levar o pão, para levar a roupa, para levar o atendimento médico, para levar a mão amiga a essas pessoas tão necessitadas. Vibremos para que haja paz, harmonia, entendimento nos lares do nosso planeta, entre as vizinhanças, entre as cidades, os países e as nações. Vibrando paz para o nosso mundo, paz para aquela região da Ucrânia. Jesus querido, que esses dirigentes possam abrir seus corações e que percebam a responsabilidade tão grave que os seus atos estão provocando para eles mesmos, as consequências. Vibremos, Senhor, pelo nosso país, para que haja entendimento, para que haja respeito, amor. Vibremos por cada um de nós, que possamos nos fortalecer na fé, na perseverança no aprendizado do Evangelho de Jesus, vibrando pelos nossos familiares, pelo nosso lar e pelo nosso local de trabalho. E que uma luz intensa possa chegar a todos os irmãozinhos que estão retornando à pátria espiritual, que sejam acolhidos com muito amor e que tenham resignação, aceitação do seu retorno à pátria espiritual. E que todos, Senhor, aqui na Terra, que passam por problemas com viciações, que encontrem pessoas amigas que os ajudem a se libertar e que encontrem a força, Senhor, para se libertar dessas amarras que os aprisionam aqui. E em nome de Deus, em nome de Jesus,
de todos os benfeitores aqui presentes, nós nos despedimos nesta noite, na certeza de que continuaremos amparados por esses benfeitores amigos, que possamos manter o nosso pensamento firme, nos lembrando das boas atitudes, de uma boa palavra, nos momentos onde nosso coração se entristecer, se enraivecer, para que essa nossa conexão possa continuar permanente com esses amigos queridos. Que assim seja, graças a Deus.